E é hora de notícias na TV Canção Nova. Direto de Brasília, as atualizações sobre o novo ministro da Educação. Aqui de São Paulo, uma pesquisa que fala sobre a solidariedade em tempos de pandemia. E o inverno chega trazendo frente fria para vários estados. Esta e outras notícias você confere a partir de agora. E a gente começa essa edição falando das novidades no governo. O novo ministro da Educação é mais um militar. E em votação adiantada, Luiz Fux é eleito presidente do STF. Quem nos fala sobre esses assuntos é o Otávio Martins. Bom dia, Otávio. Otávio. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente, tivemos aí uma quinta-feira movimentada ontem aqui em Brasília. O novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, é militar, ele é oficial da Marinha, ele é oficial da reserva da Marinha. Foi uma escolha pessoal do presidente Jair Bolsonaro, havia alguns outros nomes que foram ventilados aí para substituir Abraham Weintraub, mas Decotelli foi escolhido pelo próprio presidente. Decotelli é um militar, mas que tem uma carreira aí de economista, por exemplo, também é professor da FGV, então já trabalhou no FNDE, que é ligado ao MEC aí, né? Então ele é uma pessoa que ele mesmo se considerou técnico. Então o presidente Jair Bolsonaro escolhe Decotelli para assumir a vaga de ministro da Educação, deixada por Abraham Weintraub, que durante o tempo que ficou no MEC acumulou algumas polêmicas. Decotelli, inclusive, disse que não tem tempo para discursos ideológicos, que ocupa um cargo técnico e vai fazer um trabalho técnico à frente do MEC. Outra novidade é também a eleição de Luiz Fux aí para a presidência do Supremo Tribunal Federal pelos próximos 2 anos, pelo biênio 2020-2022. Essa eleição estava marcada mais para o final do ano, deveria acontecer ali em setembro. Então, por conta da pandemia, os ministros resolveram adiantar essa eleição para poder facilitar a transição do ministro, nesse tempo em que o STF tem que fazer sessões online, sessões remotas. Então, foi uma preferência aí de todos da corte para que essa eleição acontecesse logo. Também foi eleita a ministra Rosa Weber para o cargo de vice-presidente do Supremo. Eles ficam nessas posições até 2022. Todas essas mudanças que a gente acompanha aqui na esplanada dos ministérios, toda essa mudança também no STF, tudo isso, todos esses adiantamentos têm por motivo a pandemia. Infelizmente, no Brasil, a gente já registrou 55 mil mortes pelo novo coronavírus. Os casos continuam aumentando, a gente já passa aí de mais de 1.200.000 casos registrados. A boa notícia fica por conta dos recuperados. O Brasil, é o país que mais registra casos recuperados aí do coronavírus. Já são mais de 673 mil pessoas que conseguiram vencer o coronavírus. Voltamos com vocês. Muito obrigada, Otávio, por suas informações. O assunto agora é solidariedade. Uma pesquisa inédita apontou que a solidariedade durante a pandemia é maior nas favelas do que em outras regiões. Enquanto 49% dos brasileiros fizeram algum tipo de doação nesse tempo de pandemia do coronavírus, esse índice atingiu 63% nas favelas de todo o país. A pesquisa é do Data Favela, em parceria com o Instituto Locomotiva, da Central Única das Favelas, a CUFA, e também da Favela Holding. Cerca de 14 milhões de pessoas vivem em favelas no Brasil. A pesquisa foi feita com 3.321 moradores de 239 favelas de todos os estados brasileiros entre os dias 19 e 22 deste mês. Para 76% dos moradores, pelo menos um dia faltou dinheiro para comprar comida durante a pandemia. 89% disseram ter recebido algum tipo de doação durante a crise, como alimentos, produtos de higiene e produtos de limpeza. As organizações não governamentais e as empresas são as que mais doaram na pandemia, com 69% das respostas, seguidas por vizinhos, amigos ou parentes e os governos. Em entrevista à Agência Brasil, o fundador e presidente do Instituto Locomotiva,
também fundador do Data Favela, Renato Meirelles, disse que a pesquisa mostrou que o vírus não é democrático e que a pandemia está deixando claro que as regiões mais favorecidas das cidades têm muito a aprender com a favela. São exemplos assim que reforçam aquela frase que diz: ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer. André Cunha, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. O Paraná chega a 526 mortes por Covid-19. A capital paranaense registra o maior número de vítimas. Já são mais de 100 pessoas mortas. Olá a todos que acompanham o Jornal Canção Nova. Bem, a situação da Covid-19 no estado do Paraná aponta 17.618 casos confirmados e 526 óbitos, sendo 339 municípios paranaenses com casos confirmados. A maior concentração é na capital, Curitiba, com 3.948 casos. De acordo com o último boletim, são 2.729 casos descartados, 439 suspeitos, 2.295 recuperados e 123 óbitos. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o pico da infecção pelo coronavírus deve ser atingido nas próximas semanas. E nós conversamos com a médica cardiologista doutora Ana Karen, que atua na linha de frente do combate da Covid-19 na capital paranaense. A cardiologista destaca que para conter a curva ascendente da doença, é importante que as pessoas respeitem as recomendações para abrandar a bandeira laranja que está em vigor desde o último dia 15. A atuação da população é essencial para a gente frear essa curva que tem acontecido nesse momento. Então, tem tido muitos casos, né? A nossa curva aumentou muito e o fato da população ficar em casa agora é essencial. Sair o mínimo possível e quando sair, porque precisa trabalhar, usar todos os cuidados, usar a máscara, usar o álcool em gel, porque hoje os nossos leitos já estão começando a ficar limitados e se a população não colaborar, nós vamos ter os reflexos de novas contaminações em muito pouco tempo, sem ter tempo hábil de a gente ter mais leitos e mais materiais para poder servir toda a população. Então, esse é o momento das pessoas entenderem a gravidade que nós estamos no momento e tentar ficar em casa o mais tempo possível, né, evitar sair e colaborar com todas as medidas, né, tão faladas, tão propagadas todo esse momento. Então, a população realmente é essencial esse entendimento. Tá certo. Muito obrigada, doutora. Imagina. Ainda nesta sexta-feira devem ser atualizados os números da doença na capital e em todo o estado do Paraná. De Curitiba, Fabiana Sá, para o Jornal Canção Nova, edição da manhã. Muito obrigada, Fabiana. E nosso correspondente Tomás Guarese conversou com 2 bispos do Rio Grande do Sul para saber quais são as ações da igreja neste tempo de pandemia. Olá, o Rio Grande do Sul já há algumas semanas está vivendo a situação pandêmica dividida por regiões de risco. No último sábado, dia 20, algumas áreas foram reclassificadas de laranja para vermelho, aumentando assim o distanciamento e também o fechamento de estabelecimentos que aos poucos estavam ganhando o seu espaço. Conversei com Dom José Gislon, bispo da Diocese de Caxias do Sul, sobre as medidas que a Diocese está tomando. Olha, diante do último decreto que mudou a realidade de bandeira vermelha para laranja na realidade do contexto aqui da Serra Gaúcha, nós também fizemos um decreto reabrindo novamente as nossas igrejas para que as pessoas pudessem participar, digamos, dessa vida celebrativa na comunidade de fé. Nós temos realidades de tipo Bento Gonçalves e Garibaldi, que desde março, quando foram fechadas as igrejas, ainda não tinham conseguido abrir as igrejas, porque tínhamos focos muito fortes de pandemia do Covid-19. Mas agora nós vamos fazer assim uma caminhada em conjunto, olhando toda essa realidade passo a passo, para que o nosso povo de Deus também possa alimentar a sua caminhada de fé, como está fazendo através do pão da palavra, da vida de oração em família, mas também o pão da Eucaristia na vida de fé vivida em comunidade. Sei que
as pessoas esperam por isso, mas temos também que ser cautelosos. Eu acho que abrirmos as igrejas, como de fato estão abertas, mas sem, digamos, deixarmos de lado essa prevenção, esse cuidado, né, da questão da contaminação, as prevenções que são solicitadas pela vigilância sanitária, pelo poder público. Na Diocese de Novo Hamburgo, que já é parte da região metropolitana de Porto Alegre, onde foi uma das regiões classificadas como risco vermelho, o bispo Dom Zeno nos passa as orientações da Diocese. No começo parecia um susto grande, porque a bandeira vermelha, ela, em geral, ela fecha as igrejas e fecha as possibilidades de missa. Mas já na segunda-feira, o nosso governador autorizou que missas com 30 pessoas poderia ter, e por isso as igrejas poderiam ficar abertas. Então, imediatamente, as paróquias se ajeitaram, se arrumaram, e já estamos de novo celebrando com 30 pessoas. Hoje eu recebi um decreto do prefeito de São Leopoldo, também autorizando as igrejas a celebrar com até 30 pessoas, inclusive atender as pessoas individualmente, em confissão, aconselhamento. Portanto, estamos assim, praticamente com todas as regalias que tínhamos antes desta bandeira vermelha. Praticamente não mudou nada nesse sentido. Nós sabíamos que iríamos chegar a uma situação cada vez mais delicada, com a ocupação de UTIs e hospitais, mas talvez estejamos chegando ao pico, finalmente, da pandemia, e pode ser que depois disso melhore. Mas a igreja não está se apertando nesse sentido. Em Porto Alegre, o arcebispo metropolitano Dom Jaime Spengler emitiu nota oficial no sábado, dia 20, orientando sobre o fechamento das igrejas após a classificação governamental do território da arquidiocese como bandeira vermelha. De São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Tomás Guarese para o Canção Nova Notícias. E a seguir vamos ver como têm sido as ordenações de padres e diáconos nesse tempo de pandemia. A gente volta já. A gente está de volta e agora acompanha o que é notícia pelo mundo nessa sexta-feira. O The New York Times destaca que pessoas mais jovens são responsáveis pelo aumento no número de casos de Covid-19 nos Estados Unidos. Pessoas na faixa dos 20, 30 e 40 anos representam uma proporção crescente dos casos, levantando receios de que assintomáticos estejam disseminando o vírus. As autoridades de saúde fazem novos pedidos de uso de máscaras e distanciamento social. O espanhol El País dá destaque à crise política nos Estados Unidos. A manchete diz: Biden decola em pesquisas contra Trump. A crise política que abala o país com o surto do coronavírus está afetando Donald Trump, elevando seu oponente democrata nas pesquisas antes das eleições presidenciais de novembro. E o argentino El Clarín destaca: dado o aumento de casos de coronavírus, na próxima quarta-feira começa a quarentena mais difícil. 70 mil lojas serão fechadas e não será possível andar pela cidade. A regra vale para Buenos Aires e para a região metropolitana da capital argentina. Somente empresas, bancos e indústrias essenciais serão habilitados com protocolo. A Júlia Beck, do nosso Web Jornalismo, traz informações sobre as ordenações de padres e diáconos realizadas nesse tempo de pandemia. Ela fala também sobre a recente doação do Papa Francisco para ajudar crianças. Bom dia, Adelita, bom dia a todos. Começamos hoje falando sobre a recente doação do Papa Francisco a um leilão beneficente que será realizado pela União Nacional Italiana para o transporte de doentes a Lourdes e santuários internacionais. O valor da bicicleta elétrica de última geração, enviada pelo Santo Padre à instituição, será destinado para a peregrinação de crianças com câncer a Lourdes. O padre, assistente desta União Nacional da Itália, afirmou que com este presente, o pontífice deu um apoio psicológico aos voluntários da instituição, os encorajando a voltarem a caminhar com seus projetos.
E neste domingo, a Diocese de Lorena ganha 3 novos sacerdotes. A ordenação presbiteral será realizada seguindo as orientações da CNBB. Sobre a decisão de optar por receber o sacramento da ordem em tempo de pandemia, os diáconos revelam que a ordenação deve sempre ser vista como um sinal de esperança. O novo sacerdote e o novo diácono da comunidade Canção Nova, ordenados no início do mês, também compartilharam conosco os desafios de viverem suas vocações nesta pandemia e reafirmaram a confiança em Deus na vivência de seus ministérios. Para conferir o relato completo dos diáconos e do padre, além de notícias sobre o Papa, a Igreja no Brasil e no mundo, basta acessar o nosso site noticias.cançãonova.com. Muito obrigada, Júlia. E a seguir, primeira semana do inverno terá frio intenso. Você fica agora com imagens aqui da Vila Mariana, em São Paulo. Mínima hoje 15 graus e máxima 21. Olá, o Canção Nova Notícias, edição da manhã está de volta para falar agora do tempo. A chegada de uma frente fria provoca chuva e queda de temperatura em quase todas as regiões de São Paulo. No sul, o dia será com chuva volumosa no Paraná e Santa Catarina. Sábado, com risco de geada no centro-oeste gaúcho e não chove. Domingo, a previsão se repete com possibilidade de garoa no Paraná. No sudeste, chove no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro entre a tarde e a noite. Sábado, com chuva na capital paulista. Pancadas de chuvas a partir da tarde em Minas e no Rio de Janeiro. No domingo, dia chuvoso em São Paulo, Rio e Minas. No centro-oeste, dia chuvoso em toda a região. Sábado, com sol no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Sol forte nas demais áreas, com chuva no final do dia. No domingo, a previsão se repete. Sexta-feira, com sol na região norte. Há previsão de chuva no final do dia no Acre, em Roraima, no Amazonas e Amapá. Já o sábado será com céu nublado e chuva frequente no Acre e Rondônia. No domingo, nebulosidade e chuva no Acre, Amazonas e Roraima. Chove rápido na Bahia e em Pernambuco. O tempo segue firme nas demais áreas do Nordeste. Sábado, com pancadas de chuva no Piauí e Maranhão. No domingo, chove na Bahia e no Ceará. Sol forte nas demais áreas. A flexibilização do isolamento, não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo, tem transformado o relacionamento entre as pessoas e o modo como realizamos as coisas simples do dia a dia. A nossa equipe conversou com o sociólogo Rogério Battistini, da Universidade Mackenzie, para saber quais mudanças podemos esperar já agora e pós-pandemia. No mundo econômico, o trabalho sofrerá a maior parte dessas alterações. Uma tendência que parece irreversível é a do home office, o trabalho à distância, trabalho em casa. Em alguns setores, este já é uma realidade. Com o trabalho em casa, algumas alterações terão de ser levadas a efeito, sobretudo alterações no nível das regulamentações. Normas terão de ser estabelecidas para evitar a estafa do trabalhador, o excesso de trabalho, o estresse, e normas terão de ser estabelecidas para tornar o ambiente doméstico seguro para o trabalhador e para seus familiares. Também a arquitetura vai sofrer alterações. Os arquitetos passarão a considerar a casa não apenas como lugar de moradia e de descanso, mas também como local de trabalho. Provavelmente, os escritórios de arquitetura projetarão apartamentos, imóveis, levando em consideração esse fato novo da vida pós-pandemia. Prédios comerciais talvez tenham as suas salas e os seus espaços esvaziados, fazendo o custo dos aluguéis rebaixar.
a circulação de pessoas por alguns bairros também deve diminuir. O Brasil, dentro dessas mudanças, parece menos preparado, por exemplo, do que a Europa para enfrentá-las. O Brasil parece menos preparado por conta dos seus problemas históricos e estruturais. Nós temos uma intensa desigualdade, uma imensa desigualdade a separar as pessoas, muita concentração de renda e muita pobreza, bairros inteiros e ambientes inteiros desassistidos de estrutura, para os quais o trabalho à distância é uma irrealidade. Nós temos desigualdades regionais gritantes. Então, para enfrentar o novo, muito há de ser feito no Brasil. Os setores nos quais a mudança deve acontecer com mais rapidez e já está acontecendo são os setores de serviços. Na educação, o ensino à distância já é uma realidade. Na medicina, nós temos a telemedicina avançando nos atendimentos primários, por exemplo. Nós também temos o comércio, com as atividades comerciais em muitos setores se sustentando totalmente no serviço online. Portanto, é preciso que todos estejam empenhados em pensar na organização de um modo de vida que seja inclusivo e sustentável. E depois do sucesso da primeira edição do projeto Cantando a Esperança, a Diocese de Santo André realiza hoje mais um momento especial. Será às 18h o evento online que traz adoração eucarística, louvor, reunindo padres cantores e a juventude. Olá, meus queridos irmãos da comunidade de Canção Nova, aqui é o Padre Cláudio. Bom, em primeiro lugar, agradeço a vocês por essa oportunidade de falar um pouco sobre o nosso projeto Cantando a Esperança. É isso mesmo. Esse projeto nasceu com o desejo que nós padres temos de levar alegria, paz, esperança ao coração das pessoas nesses tempos de pandemia, tempos de isolamento social, para que ninguém se sinta sozinho na sua casa. Então, a primeira edição do Cantando a Esperança aconteceu no dia 30 de abril. Foi um sucesso. Nós cantamos as músicas bem conhecidas da nossa fé. Também cantamos algumas músicas seculares, músicas tradicionais, levando essa mensagem de amor, de alegria. Também músicas internacionais. Olha só que legal. E agora a gente tem esse nosso... a nossa segunda edição desse projeto, que acontece hoje, dia 26 de junho. O horário começa a partir das 18h30, com um momento belíssimo de adoração ao Santíssimo, e às 20 horas, Cantando a Esperança com todos os nossos amigos padres. Para acompanhar, basta acessar através do Facebook ou YouTube da Diocese de Santo André. Muito obrigado, um abração bem carinhoso a todos. A bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. Continue na companhia da Canção Nova. Um ótimo final de semana para você e sua família.